Olá, pessoal, bom dia, a paz de Cristo esteja com vocês. Hoje nós estamos chegando no nosso quinto dia do jejum de Daniel e vocês já podem pegando a Bíblia de vocês e nós vamos meditar hoje o Salmo 56. Então já separa a sua Bíblia, separa o seu cantinho ali, o seu altar. Este momento é seu e de Deus. Vocês vão ver hoje o vídeo está um pouco diferente. Eu estou com um convidado muito especial, eu já vou apresentá-lo. Ele está lá em Campo Grande, então eu falo que a internet ela dá muitas possibilidades para nós, né? Porém, houve um problema no áudio, então eu precisei filmar o celular, mas mais à frente, se Deus quiser, nós vamos ir atualizando e tendo aparelhagem para o jejum, para a gente conseguir entregar o melhor para vocês, tá bom? Então seja muito bem-vindo, Dilson. É uma honra tê-la comigo aqui, pelo seu sim, por todo o trabalho que você faz. O Dilson é missionário da comunidade Saron, ele vai se apresentar pra gente. E eu quero te dizer que eu tô muito honrada, viu, Dilson? Muito obrigada pelo teu sim. Eu que agradeço, Tamara, a paz de Deus a todos vocês. É uma honra poder estar aqui, uma alegria muito grande. A palavra de Deus, ela faz aquilo que ela fala. Maria disse sim a Deus e o sim de Maria, concretamente, gerou Jesus como pessoa, como um de nós. Então, quando você dá o sim para a palavra faz milagres. Eu sou missionário, a minha alegria é levar a palavra de Deus às pessoas. Sou chamado e enviado a isso. Tive a graça de conhecer a Tamara pessoalmente aí em Alfenas. Está aí pregando um retiro, foi muito bom, louvado seja Deus, muitas lembranças boas, você e sua família, maravilha. Vamos pedir que essa palavra de Deus se faça vida na nossa vida. Amém, amém. Ô Dilson, hoje nós vamos meditar com o pessoal o Salmo 56, né? Então, antes da gente iniciar, eu queria te convidar para fazer uma oração para nós. Eu falo que hoje está sendo uma bênção. Você está na capela da sua casa, né, Dilson? Jesus está atrás de você no sacrário. Então, assim, hoje... O nosso Deus. O nosso Deus, que presente mais lindo, né? Então, a gente vai aproveitar muito essa oportunidade, ter Jesus conosco hoje nessa partilha também. Então, agora a palavra é sua. Eu vou entregar a oração nas tuas mãos também, tá bom? Muito obrigada. Agradeço. Vamos invocar, então, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Bendito sejais, Senhor, por este momento de graça que nós estamos vivendo, por esse tempo de graça, esses 21 dias de jejum, de oração, na tua palavra, Senhor. Que hoje a tua palavra se faça vida na nossa vida, assim como o Senhor se fez carne e habitou entre nós, sua palavra continua agindo e transformando. Por isso apresento a vida de cada uma destas pessoas que têm orado, que neste quinto dia elas já têm uma intimidade maior com a tua palavra e certamente já estão colhendo os frutos deste propósito de oração. Consolida, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, completa a obra na nossa vida, em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. 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 Então, hoje, Tamara, como a palavra de Deus nos fala, e Davi, ele clama a Deus, o Salmo 56. Eu vou ler o Salmo junto com vocês, se você tem a sua Bíblia, pode pegá-lo. Salmo 56, se for a Bíblia de Jerusalém, Salmo 57 também, é o mesmo Salmo. E a palavra de Deus, este Salmo é um salmo que foi cantado por Davi num momento muito difícil para ele. Um de nós não passa por dificuldades, né? É um momento que ele fugia de Saul, era o rei, o primeiro rei de Israel, e ele se escondeu numa caverna e ele então faz esta oração, esse salmo, esse canto. Ele diz assim: ao mestre de canto, não destruas o cântico de Davi quando fugia para a caverna perseguido por Saul. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo
cobrindo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me cumula de benefícios. Mande ele do céu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envie-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Estou no meio de leões que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como lanças e flechas. Suas línguas como espada afiada. Elevai-vos, ó Deus, no mais alto dos céus. Sobre toda a terra brilhe a vossa glória. Antes os meus pés amarram redes, fizeram-me perder coragem. Cavaram uma fossa diante de mim. Caiam eles mesmos. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar. Desperta-te, ó minha alma, desperta a harpa e a cítara. Quero cantar, quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Eu vos salmodiarei entre as nações. Porque aos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas do céu, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, é uma graça. A palavra, ela faz aquilo que ela fala. Como eu dizia no início, Davi, ele canta esse salmo num momento de muita dificuldade, num momento de muita dor, num momento de sofrimento. E aí, é importante saber que, nesse contexto, Davi ainda ele não tinha se assentado ao trono de Israel. Ele tinha sido já ungido por Deus como rei, quando Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé e unge Davi. Aí nós conhecemos aquele episódio, mas quando ele é ungido rei, ele permanece ainda aquele jovem que era pastor de ovelhas. Ele não se assenta no trono. Porém, ele já tinha sido escolhido por Deus, porque Deus havia rejeitado Saul pela postura que Saul havia tomado naqueles anos iniciais de reinado. Então Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. E Deus dá testemunho de Davi, dizendo assim: eu encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Então Davi já sabia que ele tinha sido escolhido por Deus, que ele era rei e que Deus estava do lado dele. Mas ainda assim, ele tinha todo o respeito e cuidado com o rei. Mas o rei Saul, ao contrário, via em Davi inimigo. Via em Davi alguém que queria usurpar dele o trono, quando na verdade era Deus que tinha escolhido Davi. Isso se passou por vários anos, pelo menos 10 anos, mas em nenhum momento Davi afrontou o rei. Nós chamamos isso de princípio de autoridade. Davi teve esse cuidado de sempre respeitar aquele que Deus tinha colocado no trono. E Saul perseguiu Davi de várias formas, e essa é uma das ocasiões que Davi se encontra perseguido, tendo que novamente, não foi somente uma vez, fugir para uma caverna. E ele estava sofrendo porque ele não queria isso. Ele queria que o rei entendesse as boas intenções dele. Quantas vezes você tentou ajudar uma pessoa e recebeu uma paga que você não esperava? Ou seja, pagaram o mal para você, em vez do bem que você fez. Ou você tinha uma intenção de ajudar alguém, tentou fazer alguma coisa, e aquela sua ajuda parece que atrapalhou. A pessoa não soube entender a sua intenção. Você deu um conselho, você falou, você até orou. Enfim,
muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas Davi aqui nos ensina, quando ele clama a Deus, ele diz assim: o Deus que faz tudo por mim. Eu clamo a Deus nas alturas, o Deus que faz tudo por mim. Ou seja, Davi, ele não colocava a confiança nele. Ele colocava a sua confiança somente em Deus. Ele sabia que Saul estava cego. Então ele pede a Deus: ó Senhor, que o Senhor mande do céu a verdade. Ou seja, ele queria que não a morte dos seus inimigos, ele não queria o mal para eles, mas ele queria que eles reconhecessem que ele, Davi, não tinha nenhuma maldade no coração. Mas ele também entendia que tinham cavado uma fossa diante dele, amarrado o laço aos seus pés, tinham colocado ele no meio de leões, ele era perseguido dia e noite. Tudo que ele tentava fazer de bom para Saul, ele devolvia com o mal. Quando ele pensava que estava tudo bem, de repente Saul se levantava contra Davi. Isso aconteceu até o dia em que Deus cumpriu aquele propósito, tirou Saul do trono e colocou Davi. Mas não foi Davi que tirou Saul do trono. Aqui então fica para nós esse ensinamento de observarmos e de respeitarmos o princípio de autoridade, como Davi fez. E como a palavra declara que Davi reconhecia que ele não podia fazer nada se Deus não fizesse, então ele sabia que ele era um pastor de ovelhas e que foi Deus que havia ungido ele colocou toda a sua confiança em Deus. Então eu queria convidar você também que está vivendo esse momento de oração, esses 21 dias de jejum de Daniel, a entendermos juntos que não é o que eu faço que dá resultado, que não é a minha ação em si que vai trazer a resposta que eu espero, mas é a minha confiança em Deus. É como Davi sabia, nós devemos ter isso como propósito para hoje. Deus faz tudo por mim. Convido você a colocar sua mão no seu coração e a declarar isso. Eu clamo a Deus Altíssimo, o Deus que faz tudo por mim. Você pode ter certeza que antes do final desses 21 dias de oração, Deus já realizou maravilhas e vai completar a obra que ele começou na sua vida. Davi, ele tem vários salmos, ele canta vários salmos, em todos eles ele coloca a sua esperança em Deus. E aí eu queria, acho que a gente tem alguns minutinhos, né, lembrar de um episódio que aconteceu em 2013. Se você pesquisar, você não vai achar na mídia falando do salmo. Mas na época eu acompanhei esse fato. Foi um cozinheiro nigeriano que sofreu um naufrágio num navio que era de apoio para os navios maiores que atracavam no porto. E esse navio naufragou numa água gelada mesmo, quase zero temperatura. E esse nigeriano, que era o cozinheiro, foi o único sobrevivente. Eles eram 12 tripulantes. E ele ficou em uma bolsa de água por 3 dias. Toda vez que eu me lembro disso, nunca mais me esqueci, tá? Eu fico lembrando e pensando, esse homem, ele era forte, um negro forte, e eu me lembro quando os mergulhadores encontraram ele lá, com os holofotes, eles desceram para buscar os corpos, e encontraram ele, que ficou 3 dias, a água aqui, no tórax, 3 dias no escuro, tomou refrigerante, com as coisas que ele encontrava na água, uma bolsa de ar se formou no lugar que ele ficou, e ele não morreu afogado. Por 3 dias, 60 horas, ele ficou debaixo da água a 30 metros de profundidade. E 3 dias depois, quando os mergulhadores foram buscar os corpos, encontraram ele vivo. O holofote bate no rosto dele, está com o olho arregalado. E eu me lembro que, na época, a primeira das entrevistas que ele deu, ele falou: por 3 dias eu sobrevivi somente porque eu fiquei recitando um salmo que a minha esposa me deu no dia que eu entrei no navio. Porque volta para a terra, depois você fica vários dias no mar. Então a esposa tinha dado para ele um salmo, não teve como não lembrar. E ele ficou por 3 dias debaixo da água lá, claro, com só o tórax para fora, recitando uma palavra: clamo a Deus que cuida de mim. Era o que o salmo falava. Clamo a Deus que cuida. Mais ou menos isso que nós estamos pegando
propósito de vida. Eu clamo a Deus Altíssimo que faz tudo por mim. Foi um milagre. E naquele dia eu me lembrei de um episódio bíblico, né, de Jó, que viveu tudo o que ele viveu, mas superou confiando em Deus. Mas também me lembrei de Jesus que disse: essa geração pede um sinal e nem um sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no seio da baleia. Então a gente admira, né? Esse homem ficou 3 dias ali dentro de um barco a 30 metros de profundidade. E ele diz: e o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra e depois ressuscitará. Hoje de manhã eu meditava com meus filhos sobre a ressurreição. Até isso não somos nós que vamos fazer, é Deus que vai ressuscitar a sua carne. Porque ele ouviu, creio, e perguntou para mim assim: papai, mas por que fala a carne no credo, né? A ressurreição da carne. Aí eu expliquei para ele que Deus ressuscitará também a nossa carne. Até isso, a sua carne repousará em segurança, porque Deus não te deixará ver a corrupção, porque ele prometeu que também a nossa carne ressuscitará. Então louvado seja Deus. E esse propósito de hoje, essa confiança esteja no nosso coração a partir de hoje, por todos os dias da nossa vida. Não é o que eu faço, é Deus que faz tudo por mim. Amém. Até o impossível. Amém, amém, Dilson. Nossa, que partilha mais linda, que testemunho mais lindo. E hoje eu quero convidar as pessoas também que estão conosco para que elas possam enxergar quantas bênçãos elas já receberam de Deus. A gente vem num mundo que vem nos mostrando que falta isso, falta aquilo, e a gente foca muito no que está faltando e esquece daquilo que a gente tem. Quantos milagres acontecem diariamente na nossa vida, quantos milagres já aconteceram e às vezes passa despercebido, a gente acha que não foi um milagre, né? E o fato de estarmos aqui agora, nessa manhã, é um milagre, né? Quantas pessoas não acordaram no dia de hoje, quantas pessoas estão velando seus entes queridos, outras nos hospitais. Então a gente ter saúde, poder estar nesse propósito, nesse jejum, na preparação de um Natal diferente, né? Então é um milagre. Então que todo mundo possa enxergar e mais do que nunca se agarrar à palavra, aos salmos, porque ele realmente nos salva, né? Muito obrigada, Dilson. Um ótimo dia para você também com seus familiares. E assim que der, nós vamos esperar vocês novamente em Alfenas, tá bom? Voltaremos com muita alegria, as crianças sempre falam, nós lembramos muitos momentos. Quero agradecer a Deus a oportunidade, pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. Você em particular que está orando esses 21 dias, receba a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada. Grande abraço, Tamara. Grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau.